Bien. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Boa tarde, senhores e senhoras. Muito obrigado à Câmara de Cocody por me ter convidado para partilhar convosco algumas reflexões. Obrigado também ao IDP por este simpático convite para vir a Cocody. Estou consciente de que é a última intervenção, a tarde foi o próprio dia, foi muito denso. Mais um pouquinho de paciência para me ouvirem. O tema sobre o qual vou falar é a governação urbana e a democracia participativa. É como um aperitivo para o prato de resistência amanhã, que será dois temas: o orçamento participativo, que será dirigido por um senhor, e depois teremos a professora Cristina Bloch, da Argentina. Eu vou agora falar da importância da governação participativa. Primeiro eu queria falar, porque o tempo é curto, queria falar de apenas de uma um dos vários tipos de governação. A governação urbana. Vou deixar de parte a governança vertical e os diferentes níveis que se devem coordenar. Vou deixar também de lado a governação horizontal, que consiste em ver que se apoia sobretudo pelo bairro, pela vila. Para isso, a introdução, eu queria apoiar-me sobre duas coisas. Vamos olhar para o retrovisor. Há cerca de 30 anos, os orçamentos participativos foram um dos vetores, de um lado, de boa governação e de outro, de democracia participativa. Por exemplo, vou já falar de algumas frases ou expressões que serão tratadas amanhã. Vamos olhar, ver como é que a democracia participativa pode funcionar melhor e construir uma boa governação em favor dos cidadãos. Então, proponho que trabalhemos sobre urgência alimentar e a agricultura urbana, porque é um tema sobre o qual não se fala muito, mas quando vemos os efeitos cumulativos das mudanças climáticas e da própria Covid, vemos que se trata de um verdadeiro problema, isto é, o acesso à alimentação, especialmente para os mais pobres. Portanto, é um problema importante. Então, para continuarmos, e na sequência daquilo que o professor Giovanni Allegretti já disse, eu quero continuar a falar também do direito à cidade. Como já foi dito, há o direito na cidade, que é o conjunto dos direitos individuais que foram trabalhados pelas Nações Unidas, o direito à alimentação, à saúde, é uma série de direitos, isso é uma coisa. E o direito à cidade diz respeito, essencialmente, segundo os trabalhos recentes, há duas ideias. As ideias marxistas em ruptura com aquilo que se diz, ou seja, segundo o pensamento marxista, é o proletariado que faz a revolução. Agora, os habitantes que vivem na cidade
e que trabalham nas fábricas é que são os atores, segundo o pensamento marxista. A segunda ideia é que a cidade construi-se sobre o direito à propriedade e aos bens, direito burguês, etc. O direito à cidade, segundo este pensamento, é o direito ao uso da cidade, não um uso comercial, mas ao uso dos espaços públicos, por exemplo, na cidade. E por isso, quando se diz que os espaços públicos devem ser apropriados para o uso de todos, é algo importante. Não estamos mais num sistema de propriedade, mas num sistema de uso de todos e de tudo que a cidade nos oferece como um bem comum. Então, a segunda ideia é que nós todos podemos participar naquilo que se chama a obra. Uma obra de arte, por exemplo, a construção de uma cidade que ainda não existe, mas que nos vai permitir beneficiar o melhor possível dela, desse espaço. E como disse Giovanni Allegretti, é um direito superior e um princípio filosófico que não tem base jurídica. Então, se queremos trabalhar sobre governação e democracia participativa, vou fazer uma revisão. Em 1989 foi feito o primeiro orçamento participativo no Brasil, mas 10 anos depois, em 1997, saíram os primeiros textos das Nações Unidas. Antes haviam debates, mesmo no Banco Mundial e no departamento, mas no departamento político do PNUD, aí se definiram os pilares daquilo que se entende como boa governação. 25 anos, então, depois, encontramos um caminho para o desenvolvimento. Não há desenvolvimento sem uma boa governação. E isto fora dos discursos politizados. Apareceu aí a expansão liberal, neoliberal. Eu trabalhava nessa altura para as Nações Unidas, nas Caraíbas, e vi as mudanças. Aquilo que se fez em Porto Alegre também era um pouco isso. A partir daí, o que se tornou importante é que as Nações Unidas começaram a trabalhar fincadamente para a construção de um bom habitat e no plano conceitual nós vamos falar de um índice de boa governação urbana que é muito importante. É bom que nos lembremos, como disse Bashir, que inscrever pela primeira vez o orçamento participativo como instrumento de boa governação urbana levou a que se fizessem textos conceituais, manuais, que antes não existiam. E não se podia falar então nisso nas Nações Unidas. Só a partir daí isso se transformou num instrumento de boa governança. Esses manuais que foram feitos foram de facto instrumentos importantes para se alcançar a boa governação. Se olharmos para os diferentes pilares daquilo que é chamado a boa governação no sentido dominante, que eu chamo o sentido mainstream, na minha opinião, haverá três ideias, como orçamento participativo, em que realmente a democracia participativa, tal como é estabelecida, por exemplo, o IDP,
no OIDP, onde já se pratica esse tipo de participação, ela permitiu chegar longe. E então isso tornou-se um índice de boa governação. Quais são os índices de participação num Estado de boa governação? Eu participei no grupo de peritos e vi que há 5 indicadores para a participação. 5 indicadores de boa governação urbana. Primeiro, as eleições é uma noção importante. O segundo índice é que o presidente da Câmara é eleito. Terceiro, tem que haver uma boa participação do eleitorado e ainda que haja fóruns públicos, ONGs e A outra contribuição da governança é a transparência. O que os 4 ou 5 mil experiências de orçamentos participativos que foram apropriados pelos governos locais é que o dinheiro que está sendo debatido, essa parte do orçamento municipal, que será disponibilizado para ser debatido pelo cidadão em geral, embora as somas sejam pequenas, mas pelo menos sabemos como são usadas. Então é certo que aí nós tivemos um esquema de construção de uma transparência que reativou a confiança, dando indicadores claros da corrupção, críticas, tudo isso não é meu assunto, mas poderíamos gerenciar o dinheiro público de maneira transparente. Eu diria que nós temos as ferramentas, os resultados estão aqui. Você tem aqui uma foto de uma cidade onde o prefeito se apresenta à frente dos seus eleitores e diz: aqui está o dinheiro sobre o qual vocês debateram. Então vocês têm outras ferramentas digitais, jornais, etc. Quanto à transparência, eu gostaria de falar também da equidade, para antecipar sobre o ateliê de Cristina Bloch. Quanto à equidade, eu tenho tendência a dizer que depois de vários anos onde se teve orçamentos participativos da discussão cidadã sobre o dinheiro público, que era sobre temáticas como ambiente, moradia, territoriais, tudo o que você faz no seu território, nós teremos uma certa tendência em se ter orçamentos rumo a grupos vulneráveis, São Paulo, por exemplo, talvez dirigidos com cotas, principalmente tem países onde as mulheres têm menos poder político do que outros, orçamentos participativos de jovens, fotos de imigrantes em Taiwan, por exemplo. Aí nós já estamos trabalhando essa noção de equidade de gênero, multicultural, e que leva em consideração todos os cidadãos e cidadãs. E quanto aos demais pontos, parecem-me menos visíveis, mas estão aqui. Então, muito sucintamente eu tenho evocado essa forma de apropriação do orçamento participativo. Novas tendências são disponíveis de boa governação. No início não era isso. Quando começamos os orçamentos participativos no Brasil, porque eu já fazia parte, eu trabalhava, eu militava no Partido dos Trabalhadores, então no início a ideia não era inverter as prioridades sociais, mas era uma ferramenta de inversão de prioridades políticas. Então, o que eu gostaria de apontar aqui de maneira muito sucinta é que a governança tem sido um freio para alguns orçamentos participativos e algumas lógicas iniciais
do orçamento participativo e que, a meu ver, poderemos retomar e redebater para aprofundar tanto no orçamento participativo quanto sobre a democracia participativa. E como avançar? Eu vou lhe dar 3 ideias. Para quem conheceu essa fase, o orçamento participativo não consistia em votar o dinheiro público. Você priorizava projetos de maneira mais organizada, mas era para eleger delegados que elegiam conselheiros e constituíam, de um ponto de vista da governança, um pilar que será associado ao pilar legislativo e judiciário, um quarto pilar que já vem se criando e se consolidando através do processo de orçamento participativo. Então vocês estão vendo aí a finalidade do orçamento participativo, que era melhorar as condições de vida cotidianas, que eu já vos levo para a LFEV, mas reforçar também um pilar comunitário que seria capaz de ter um diálogo mais horizontal com outros atores da cidade. É o que meus amigos de Porto Alegre diziam, é um processo para adquirir, para que os cidadãos adquiram uma musculatura política. Essa era a cidade, era a expressão dita em português. Isso vai dar a emergência de uma esfera comunitária. Esses eleitos, através das assembleias e foras, vão eleger essas pessoas que vão criar o que nós chamamos de Conselhos de Orçamento Participativo, ou COP, eram fora de cidades, estruturas formais de governança municipal. Eu trouxe aqui um exemplo de uma cidade, entre outras, não é? Você tem 8 regiões administrativas, ou 8 distritos, grandes cidades do norte. Cada região administrativa elegia 4 pessoas, portanto 24 conselheiros, que tinham plenárias temáticas saúde, saneamento, futuro da cidade, cultura, poderia ser também turismo. Então, cada plenária temática escolhia 2 pessoas e você tinha um poder de 34 pessoas com eleitos do movimento popular, sindicatos. E dentro desse comitê é que se decidia relativamente à afetação do orçamento. Então, constrói-se uma governança relativamente diferente. Era o primeiro marcador. Não se escolhe apenas projetos, mas também pessoas que adquirem poder. Aqui está a inversão das prioridades políticas. Tem várias formas. O tempo está muito curto. Nós já estamos no final do dia, mas podemos discutir se vocês quiserem. A segunda é um passo que vem desde o surgimento de teorias americanas, decorrendo da aristocracia inglesa, juristas, do período das luzes francesas. Se vocês forem ver os 3 fundamentos da teoria da democracia, nós temos todo um debate dizendo quais são os instituídos e os instituintes. No início, nós tínhamos e continua existindo. Essa tendência minoritária é minoritária, mas continua existindo em vários processos que caminham rumo a isso. É dizer que os cidadãos devem adquirir um poder instituído e não inscrever-se num projeto, num sistema de projeto instituído, o que nós chamamos eleitos que definem as regras do jogo. Vocês terão regulamentos, como eu disse aqui, nós teremos o que chamamos em espanhol autorregulamento, que vão mudar todos os anos, onde nem os poderes públicos é que decidem das regras do jogo. Não são esses que decidem do número de reuniões, não são esses que decidem do espaço da reunião, não são esses que decidem sobre se devemos escolher este ou aquilo, sobre os sistemas de transparência. Então, há um esforço que é feito para que tenhamos cada vez mais uma capacidade de instituir, que tenhamos um espaço de construção diferente. Eu diria que é o segundo maior marcador.
muda todos os anos, são elaborados por COPs ou são elaborados por sistemas de maneira mista, tem 1000 maneiras. Esse pequeno catálogo são, para mim, ferramentas de grande construção que são interessantes para ser analisado e que mudam todos os anos, mas é interessante sempre consultar, e é aí que se constrói a democracia participativa e uma governança com pilar comunitário, que é meu ponto de análise. E o terceiro e a última, o último marcador, vejam bem, os orçamentos participativos, os montantes que eram debatidos pelos habitantes eram montantes muito elevados. Eu vou para Porto Alegre no início, eram $100. $100, quanto que dá em francs CFA? 50 mil em francs CFA. Era $100 por habitante por ano. Então, quando você vê as transformações, é extraordinário. Quando eu vejo os orçamentos participativos hoje com a boa governança, eu diria que nós temos o P, o orçamento participativo, o P de participação passou a ser um P de elefante, o P de orçamento passou a ser uma pata de ave. Então, essa nova espécie híbrida tem uma dificuldade em andar. E, portanto, vocês estão vendo hoje orçamentos participativos e já foram promovidos pela OIDP. Eu tive alguns debates com meus amigos do júri. O orçamento participativo na Suécia eram diferentes. E tinham, na Suécia, os orçamentos não são orçamentos de recursos africanos, não. Colocam $0,05 por habitante por ano. Quando você analisa isso durante 30 anos, a boa governação não será redistributiva. Nunca foi isso. Está claro, se não há inversão de prioridades, os cidadãos que participam torna-se cada vez mais uma ferramenta de boa participação, mas não de redistribuição e de justiça social e justiça espacial. E para terminar com esse primeiro bloco, eu gostaria de apresentar aqui uma experiência, quando se fala pilar da boa governação, o Estado de Direito, Estado da lei, Estado de Direito. Então, a pergunta que nós fazemos, quando se fala em Estado de Direito, será que se pode pensar, nós aqui refletimos juntos sobre aquilo que eu chamo de Estado de Direito, Power of the Law, State of the Law, de democracia participativa, e não de programa interessante de democracia participativa? Será que podemos pensar num Estado de Direito? No Empire of the Law, um novo império de lei. O que é interessante no aspecto operacional e governança, o tempo está muito curto. A experiência de Salvador, depois da vitória, depois da frente para a vinda, pequeno país, mas muito interessante do ponto de política de participação, de transparência. E nós teremos aí estabelecido o direito de participar. Então, você tem o direito e o dever de participar. Isso vai ser um direito e um dever. O que interessa é que os 5 últimos pontos, vejam no quadro aqui na tela, porque declinaram o direito em participar, 5 direitos que me parecem interessantes para construir e ir mais longe. O primeiro é o direito de pedir e receber informação. Não a informação que o governo local, mas a informação que eu quero. Informação. Tem o direito de consulta, de proposta. A terceira é o direito de tomar a decisão. É aí que muitos orçamentos participativos acabaram se incluindo o direito à cogestão. Mas começar pela liberação de recursos, a gestão, a execução desses recursos. O quinto é o direito à fiscalização, o controle desses recursos, no sentido como a preocupação de transparência, a denúncia também. Se, por exemplo, se tivermos autoridades ou funcionários que não respeitavam esse direito, tem que
enviar cartas. Então, eu diria que aqui estão algumas pistas que nós podemos explorar. A minha conclusão é muito simples. O orçamento participativo e de boa governança foram enormes em termos de participação, para aprofundar em relação ao discurso dominante das Nações Unidas, foram muito fundamentais para restabelecer os princípios de equidade e também para a transparência, mas foram também um freio para avanços maiores em relação à democracia participativa. Então vocês estão vendo, não é para dizer o que tem que ser feito, mas é ter um debate que foi o meu objeto aqui com vocês essa tarde. Nós fomos ver no retrovisor, será que nós podemos nos projetar no futuro, num contexto de clima? Eu tenho aqui meu relógio, é o que os ingleses me ensinaram na universidade inglesa. O que nós observamos com o Covid, eu não tenho muitas informações, mas sobre a África, embora eu tenha algumas, é que a fome e a malnutrição, em particular para as pessoas que estão no setor informal, passa a ser um imperativo a ser tratado. Vejam bem o Brasil. 58% estão na insegurança alimentar. 20 milhões de pessoas estão famintas. Um dos países mais ricos, imaginem. E isso, podemos dizer Bolsonaro, tá, mas acho que é o modelo de desenvolvimento. As causas são múltiplas, o acelerador da mudança climática e do Covid estão aqui, a ocupação de terras alheias, e isso fez com que também os cultivos sejam diferentes, o óleo de dendê que será exportado. É uma catástrofe ecológica. Nós temos um diálogo com aquilo que dizia Florence. Nós não podemos separar esses temas. O aumento do preço de hidrocarburetos, para quem não tem hidrocarburetos, há curvas, trabalhos científicos interessantes que mostram que a evolução de preços dos alimentos segue 10 dias a evolução dos hidrocarburetos. A segurança alimentar dos países ricos, como Singapura, por exemplo, tem 5 milhões de habitantes e a sua segurança alimentar ela está no território de Malásia, de Vietnã e de Indonésia, no detrimento de cultivos que alimentam cada vez menos os indonésios. Então, vocês estão vendo que o conceito de segurança alimentar não é suficiente para garantir a alimentação das populações, que nem por isso são vulneráveis. Por exemplo, se essa monocultura faz-se ao detrimento de cultivos diários. O que nos parece novo é que mudaram um pouco, porque essa cultura alimentar já está mudando. O valor do milho também mudou, por exemplo, né? Ou do trigo mudaram. Os fundos vão dizer, nós vamos especular sobre isso, vamos tentar diminuir os preços para pagar menos e depois vender mais caro. Isso é especulativo, isso é novo. A FAO, com que tive a chance de trabalhar várias vezes, dizem nós não sabemos o que está acontecendo. O problema é a monocultura de exportação. A mudança climática, o aquecimento global também é um problema, mas isso já vem afetando a cultura alimentar. Isso vem sendo o fim da proteína. Quando nós vemos o que os chineses fazem, por exemplo, nós falamos da Mauritânia, a pesca com pequenas redes. Como é que nós vamos tentar proteger as proteínas para pessoas que moram na África? De onde é que nós vamos adquiri-las? E quando você vê todas essas cidades que estão nas cercanias, nós investigadores, você vê a evolução da disparição halieutica em 5% dos oceanos para transformar em farinha,
para que 5% da aquacultura possa ser feita na China, nós fazemos um alerta. É um modelo que não funciona. A alimentação, do ponto de vista democrático, é um imperativo. Como é que nós vamos construir a partir do local essas questões? Vejam o Lagoa Vitória, o Rio Victoria. Então, isso já vai se encontrar, por exemplo, em pequena parte de Quênia, Tanzânia e Quênia. Então, nós tínhamos 300 espécies, 200 desapareceram porque os ingleses introduziram a pesca no Nilo, a perca do Nilo, por exemplo, que é exportado nos países, destruição de aldeias de pescadores e destruição também do ambiente. 200 espécies não regressam. Nós percebemos que esse modelo também é um fator extremamente importante e que a foto da Etiópia aqui que vocês estão vendo, Addis Ababa, é a linda flor em terras cultiváveis, onde você tem um modelo de desenvolvimento que não funciona. É verdade que isso está em relação a modelos de cidades, mas vocês, enquanto prefeitos, têm que fazer frente a isso. Se vocês não fizerem, não vejo ninguém a fazer, honestamente. Por que eu digo esta questão? É uma recomposição muito interessante para articular os movimentos sociais numa perspectiva de mais forças cidadãs e de governança comunitária. Eu vou lhe citar um exemplo atual hoje. Desde o início do Covid, em Lima, 9 milhões de habitantes, espaço desértico, não chove muito em Lima. Por exemplo, podemos dizer Costa de Marfim e Camarões, país exportador, imensa reserva de florestas amazônicas. Poucos meses, 2.500 marmitas comunitárias. As mulheres se organizam, então a perspectiva de gênero não é só uma vontade de tipo das Nações Unidas, é elas que estão aí, elas que fazem frente. Vejam bem as imagens de cima. 80% dessas mulheres fazem a cozinha para fazer frente à fome. Dizem que o Peru desenvolveu-se, mas 80% de pessoas fazem a cozinha fora, na rua, sem água, sem eletricidade, sem energia. Então, nós estamos percebendo que aí estamos fora, muito longe daquilo que virtualmente nos é apresentado. Reação espontânea. O que nós tivemos aí de interessante é que está sempre em relação com isso, a foto de baixo, é que vocês percebem no deserto, com a reciclagem das águas usadas, 900 jardins comunitários. Então percebemos que a agricultura urbana, eu vivencio isso em Dakar e em vários lugares, a agricultura urbana é um elemento, é um fermento de construção de democracia com líderes mulheres que permite parcialmente fazer frente à fome. E também, depois da sua luta, elas conseguiram, aqui no Congresso, conseguiram ter algum dinheiro do governo central. Vocês percebem que no governo, em termos de governança, nós temos marmitas comunitárias, 200 e 400, uma plataforma chamada Mesa de Seguridade Alimentar, que já vem reunindo vários atores para construir a governança a partir do comunitário e uma pequena equipa técnica que acompanha. A segunda, e é só para a conferência do senhor Yatta, é que eu que venho do setor de planejamento, o que nós percebemos em 4 países, que foi feito por Asian Coalition of Asian Rights, que como é que os mais pobres gastam para comer. Quanto é que eles gastam em relação à moradia? E, por exemplo, Nepal, Sri Lanka. Então, o resultado é que os mais pobres, entre 40% e 59% de renda, já
são encaminhados para a alimentação e a água potável. E os pobres gastam 30% por 50%. Quando calculo com custos e rendas, é 5 vezes o que vai na alimentação do que na moradia. Nós que vivemos, que trabalhamos sobre esse momento de moradia, nós percebemos que a sua inserção já vem impactando sobre a pobreza. Isso é uma conclusão muito clara. A segunda conclusão é que o motor do desenvolvimento local e da economia local dos mais pobres, onde se gasta 50% dos gastos, 50% da economia urbana dos mais pobres, onde se pode redinamizar a questão alimentar, a cadeia alimentar. Vocês estão vendo aí o desafio estratégico. Esse é um dinheiro que será encaminhado para a importação de peixes chineses ou de arroz chinês que impede fazer uma agricultura periurbana que existia para fazer frente ao agronegócio. É uma oportunidade ímpar de desenvolvimento. 50% dos gastos de bilhões de pessoas, eu insisto, bilhões de pessoas que vão fazer da questão alimentar algo importante. A segunda ideia, eu vou para a governança alimentar se faz a partir de iniciativas que começam desde a cadeia, que seja na agricultura urbana ou de uma transformação que não seja obrigatoriamente industrial, mas que necessita alguns recursos. E há uma tendência muito pesada devido à ausência de energia, que faz com que comemos cada vez mais na rua. 80% de pessoas nas cidades asiáticas comem na cidade. Tem essa questão de Covid. Como é que eu mantenho a cadeia mais sã? Como é que eu posso articular o formal e o informal? É um problema complexo que pode ser resolvido a nível local. Então, o que nós temos de fantástico é que nós temos várias ferramentas. Hoje eu posso dizer que nós escrevemos vários livros, né? Nesses últimos 20 anos nós tivemos avanços extraordinários para iniciar. Isso foi há 20 anos em Quito, mulheres que estavam numa pequena coluna fazendo uma agricultura urbana. 20 anos depois você tem o Pacto Agroalimentar, que passou a ser um modelo de governança, onde os produtores participam, as mulheres também, mulheres indígenas também participam, não apenas mestiços. Para quem viveu nos Andes, é um progresso enorme. Os produtos que são aí produzidos são produtos tradicionais e são recursos em proteína. Não é só uma criação de emprego, mas também alimentação sã e agroecológico. Nós sabemos fazer isso. Eu cito aqui como modelo de governança, rapidamente, a cidade de México, que faz, em 2020, 15 milhões de refeições a partir de uma modalidade, é reforçar o tecido comunitário, associações. E nós teremos 500 no ano que vem, para fazer cozinhas comunitárias, que vai investir-se no cotidiano dos pobres. Nós temos uma parte que é gerenciada pela cidade e outra pelas organizações. É aí que você vê germinar esses efeitos. Se eu colocou o texto, tem um texto de lei que permite ver que se está tornando cada vez mais legal. É um programa, é um decreto, é a governança. Eu diria a partir de baixo para cima. Então, 25 anos em Belo Horizonte com o Partido dos Trabalhadores. E 25 anos depois você tem restaurantes. Tem duas modalidades: parceria pública-privada, comunitária. As comunidades buscam terrenos, a cidade quer pequenos investidores que poderão ir nos supermercados para que os produtos de base sejam limitados, os preços sejam acessíveis e os pequenos supermercados vão ganhar dinheiro sobre produtos que não fazem parte das compras de base.
E isso depende de um conselho, isso depende do Conselho de Segurança Alimentar. Um restaurante, por exemplo, que faz 17 milhões de refeições. Nós estamos num país de 24 milhões de habitantes. Assiste-se a modelos de governança em rede, como em Bangkok. Se eu posso continuar, se vocês quiserem, podemos desenvolver depois. 350 associados que desempenham um papel importante, que disponibilizaram seus telhados para fazer escolas, sensibilizar nova função das câmaras que ajudam a avançar nesse sentido. Por onde é que se começa? Qual é a prioridade? Para mim está muito claro, é integrar melhor a agricultura urbana e a questão alimentar no planejamento das cidades. É aí que você vê iniciativas de democracia participativa que já vem trazendo a governança participativa e segurança alimentar. Esse livro que saiu, contrariamente àquilo que se tinha pensado, nós temos 500 exemplares que foram vendidos, não porque está excelente, mas porque responde às necessidades das cidades. A partir de experiências, eu já vou deixar as ferramentas, porque não quero já está tarde, mas nós temos várias ferramentas de governação, conselhos de administração municipais, cartografias. São muitos métodos para que os usuários implicam-se, envolvem-se para reconhecer seus territórios, como o que Giovanni nos dizia, o direito à cidade, direito ao bairro, para recensear sua cidade. Você tem uma paleta de experiências que estão no terreno e que estão extremamente potentes. Nós temos também aqui sítios, alguns jardins que são 50% construídos. Jordana, você tem a 30 minutos de Londres, que fica a 30 minutos de Londres, que foi terminada quando nós tivemos a Carta de Atenas, a arquitetura funcional. O Lefebvre foi o primeiro a criticar. Lefebvre constrói as suas teorias em 68 a partir da Carta Então, paro aqui e eu saúdo, dizendo que quando eu sou convidado no país, eu devo aprender a dizer obrigado. Eu fui ver os jovens que me ajudam a traduzir, como é que vocês dizem obrigado? Eu tive uma lição extraordinária, não sobre 70 línguas, mas sobre algumas que me permitiu dizer que eu sou bem ignorante e que aprender a dizer obrigado. Aprender obrigado aos anciãos e depois obrigado às mulheres e aos jovens. Eu digo obrigado, graças a obrigado, o resto eu não vou pronunciar, eu deixo vocês fazer. Professor, muito obrigado por este curso de mestre. O tempo avança e nos pressiona. Nós estamos agora um pouco cansados, é verdade. Uma só intervenção, por favor. Depois vamos expor o programa de amanhã. Obrigado ao professor pela sua brilhante apresentação. Eu sou Roland Coissy. Há pouco na apresentação o professor falou de 9 pilares da boa governação. Eu gostaria verdadeiramente de saber mais sobre esses 9 pilares, para que possamos apreciar também a governação que é feita nas nossas comunidades territoriais, passar em revista esses 9 pilares para ver se nós estamos no caminho. Obrigado, professor.
si on les voit pas sur l'écran, mais peut-être que ça va revenir. Oui, excusez-moi. O primeiro, na ordem que estavam, eu estava à espera do slide. Eu refiro-me a um documento de 1987 do Departamento de Política da Política das Nações Unidas e que vem de Nova Iorque e do Departamento da Política. O documento é geralmente ratificado pela Assembleia Geral, então o documento levou algum tempo até ser imposto pelo PNUD a todas as agências. Há um mínimo de boa governação, estamos longe da democracia participativa, mas um dos aspectos mais importantes é o Estado de Direito, isto é, as regras. Este Estado de Direito é baseado em regras, mecanismos que são codificados e aplicados a toda a gente. Isso é algo que é importante porque permite ver quem são os Estados, quais são os Estados de não direito. A transparência é uma palavra importante que tem a ver com a má gestão dos assuntos públicos. A transparência fiscal, a transparência na política, também a nível da execução, são conceitos importantes aqui. Há um termo difícil de traduzir aqui, que é a responsiveness, isto é, a resposta que vai estar relacionada com todas as partes intervenientes. Isso para favorizar o setor privado, favorecer os vossos amigos, partidos políticos ou as organizações não governamentais. E isto para dizer que a missão de um Estado de Direito é de responder, be responsive, responder a todos os Estados de Direito. Por exemplo, providenciar o fornecimento da água que não depende das câmaras municipais. Há também a construção do consenso, que é um outro pilar importante. Tradicionalmente, vocês tinham nas tradições sobre a democracia o voto cada 4 anos, mas às vezes também há governos, pessoas que governam quase toda a vida. Em termos de teorias democráticas, há também a deliberação. Podemos não estar de acordo, mas sem nos atacarmos com armas. Isso é deliberação. Com a deliberação podemos construir um consenso, mas ainda estamos longe do princípio do voto. O orçamento participativo tem o objetivo de dar o voto neste pilar do consenso não é neutro. Em relação aos objetivos da política, devemos estar num Estado de Direito explícito, com objetivos claros de desenvolvimento. As ações, os orçamentos e as orientações devem ser o mais próximos possível dos objetivos. Uma noção americana da eficácia da gestão, a optimização das pessoas e dos recursos, a cooperação para bem gerir, ligado ao termo da transparência está também a expressão de dar contas. Tem que se dar as contas aos cidadãos.
devem-se apresentar as contas aos cidadãos, porque é o momento em que o povo é soberano, o momento justamente em que o povo é soberano, como se vê aqui nesta fotografia, é quando se apresentam as contas ao povo. Aqui está uma cidade do Brasil, Juiz de Fora. Falei com o senhor que está nesta foto, ele disse-me que eu faço este exercício e depois dou as contas publicamente. Aqui está o Presidente da Câmara, nesta foto, a dar as contas, a apresentar as contas aos cidadãos. É como se ele tivesse perdido a sua soberania. Mas, a um dado momento, os eleitos, os dirigentes eleitos, têm que apresentar as contas. E o último pilar do orçamento participativo, e que tem a ver também com a planificação estratégica a longo termo, a longo prazo da alimentação, nós não conseguimos, com o orçamento participativo, a desenvolver estratégias. O que nós conseguimos foi introduzir melhoramentos, pequenos recursos, e na verdade houve experiências com grupos de trabalho em que eles fizeram os planos estratégicos e onde estabeleceram na região de São Paulo vários orçamentos participativos, mas não houve aí muitos avanços em relação à boa governança. Então, estas análises com estes critérios permitem-nos avançar, mas esta questão da governação das cidades está relacionada com a questão alimentar no mundo. Então, respondi à questão sobre os novos pilares